Bom, Pai do Senhor a todos, boa noite. Vamos orar para nós iniciarmos mais um encontro do Crescendo na Palavra. Vamos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos aqui, Senhor, diante de Ti, te agradecer, Senhor Deus, por este momento que o Senhor preparou para nós estarmos aqui, Pai, e estudarmos a Tua Palavra, Senhor. Nós queremos te pedir que o Senhor nos abençoe nesta noite, Pai. Que o nosso pensamento esteja todo colocado em Ti, Pai, naquilo que vamos estudar, Senhor. E te pedimos que o Senhor nos dê sabedoria que vem do alto, sabedoria que vem de ti, Pai, para nós entendermos, Senhor Deus, todas estas coisas e principalmente para colocarmos em prática nas nossas vidas, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor Deus, estudando a tua palavra, Pai, para te conhecer um pouco mais, para estar cada vez mais perto de ti, para ter mais intimidade contigo, Senhor. Revela-te a nós, Senhor Deus. Mostra-te, papai, a nós. Senhor Deus, revela para nós os mistérios escondidos da tua palavra e nos ilumina, Senhor Deus, acerca da tua revelação. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, pessoal, bora lá. Hoje, então, nós vamos começar a falar sobre escatologia, que é o último módulo desse período do Crescendo na Palavra, tá? Nós vamos ver escatologia, e aí depois, então, nós vamos entrar na imersão ao livro aos Hebreus, que eu tinha comentado com vocês, tá? Pessoal, eu estava olhando hoje, e olha só que coisa interessante, né? Nós passamos por todos os pontos da teologia. Hoje é o nosso 22º encontro, e assim, quem participou de tudo e tal, teve praticamente um curso básico de teologia, tá? Tudo isso que nós vimos aqui nesses 22 encontros ainda faltam mais alguns, né? Falta o de hoje, que no caso aí é o 22º, semana que vem, o 23º, não sei se iremos para o 24º ou não, estou decidindo ainda, mas nós fizemos aí praticamente um curso básico de teologia, tá? E é muito legal, né? Atingir essa, essa marca, né? Bom, vamos lá então, vamos começar o último módulo, que é o módulo de escatologia, e eu tenho certeza absoluta que quando vocês viram que nós estudaremos escatologia, primeira coisa que vocês pensaram foi Apocalipse. Foi ou não foi? Todo mundo fala assim, escatologia já pensa logo em Apocalipse, né? É, e se eu disser para vocês que nós vamos ver, lógico, Apocalipse, mas nós não vamos ver o livro de Apocalipse inteiro, porque nós vamos ver outros livros da Bíblia que também têm partes escatológicas, que quando a gente olha para o livro de Apocalipse, ele é específico de um determinado período. E ele fala de coisas que a base dessas coisas estão nos outros livros da Bíblia, tá? Então, assim, a gente vai ver, claro, Apocalipse, e Apocalipse é um livro extremamente complicado de se interpretar, porque nós temos muitas visões ali, né? Já parte do princípio de que quando você lê Apocalipse, né, a sua interpretação, ela é futurista ou ela é preterista, né? A sua interpretação, ela é figurada ou ela é literal? Então tem todas essas questões que envolvem ali a teologia do livro de Apocalipse, tá? Então hoje nós vamos começar a ver a escatologia e vamos, para ser sincero para vocês, se eu me lembro aqui, hoje acho que tem uma ou duas citações só de Apocalipse, tá? Mas se segurem aí que nós vamos entrar sim no livro de Apocalipse. Bom, eu vou projetar para vocês então.
Meu Deus do céu, meu computador está começando a ficar velhinho, começando a dar umas travadas. Vamos lá. Bom, pessoal, quando nós falamos especificamente sobre escatologia, nós estamos falando sobre a doutrina das últimas coisas. Tá? Então, ó, do grego antigo, né, exatos, que significa o último, mais o sufixo logia, que significa estudo. Tá? Então, escatologia é o estudo das últimas coisas que acontecerão no futuro, tá bom? É, os homens, eles não possuem um conhecimento necessário das coisas futuras. Tá? Os homens, eles não sabem do futuro. Os homens tentam adivinhar. Né? Todas as vezes que você vê, por exemplo, nas outras religiões, digamos assim, né? Ou, por exemplo, você vê as pessoas que frequentam esses lugares onde tem cartomante, búzios, tarô, leitura de mão. Né? Aquilo ali, pessoal, é adivinhação, tá bom? Então, assim, o que os homens sabem sobre o futuro não passa ali de mera adivinhação, tá? Anco, não sei se foi intencional, mas você tá mudo e sua câmera desligou aqui para mim. Sim, pessoal, foi sim. É que eu apertei primeiro e falei depois. Mas já voltei. Ah, tá. Obrigado. Arrebatado para o futuro. Bom, vamos lá, então. Então, assim, ó, os homens, eles não têm esse conhecimento do futuro. O que os homens sabem é por pura adivinhação, né? E muita gente vai atrás, pessoal, porque realmente é um fato muito curioso, né? Agora, o nosso Deus não. O nosso Deus não adivinha, tá? O nosso Deus, ele revela. E ele revela por quê? Porque ele sabe o futuro. Então, Deus sabe e revela a verdade sobre os acontecimentos mais importantes que ainda virão na história do universo. E por causa disso, porque quem está nos dizendo é o Deus que sabe, que conhece o amanhã, nós podemos o quê? Nós podemos confiar. Tá? Nós não devemos e não podemos confiar em quem adivinha, porque quem adivinha está fazendo ali uma suposição, não sabe o futuro. O nosso Deus não, tá bom? O nosso Deus, ele sabe do futuro, por isso ele revela o futuro. Gabriel levantou a mão? Gabriel? Pode abrir o microfone, pode falar. Ah, foi sem querer? Beleza. Tá perdoado, vai e não peques mais. Tá? Então, pessoal, a gente pode realmente confiar naquilo que Deus nos mostra sobre o futuro. Por quê? Porque ele sabe, ele não adivinha. Tá? Ele é o Deus que sabe todas as coisas. A Bíblia diz que passado, presente e futuro para o nosso Deus são uma coisa só, ele sabe todas as coisas. Tá bom? E aí, quando nós falamos, então, do estudo das últimas coisas, nós estudamos aquilo que o Senhor nos revelou. Tá? E mesmo assim, pessoal, o estudo sobre escatologia ele é tão complicado que mesmo aquilo que Deus nos revelou, as pessoas ainda têm algumas visões diferentes ou interpretações diferentes, tá? O que você não pode ter é muitas vezes uma interpretação que vai realmente ao contrário da outra, né? O que nós temos hoje são interpretações que andam juntas, que são diferentes, mas andam juntas. Elas não se anulam, digamos assim, tá? Algumas coisas sim, e nós veremos estas coisas. Então, assim, ó, na escatologia, nós temos dois tipos de escatologia. A primeira é a escatologia pessoal ou individual. Aqui fala sobre a morte, o estado intermediário e a glorificação, certo? E nós temos a escatologia geral ou escatologia cósmica.
que fala sobre a volta de Cristo, o milênio, o juízo final, o castigo eterno, a recompensa eterna, a vida com Deus no novo céu e na nova terra. Tá? A escatologia pessoal ou individual é o futuro do indivíduo. É o que ocorre a cada indivíduo na hora da morte, na sua individualidade. Tá? A escatologia geral ou cósmica é o futuro de todas as pessoas em geral, em associação a eventos cósmicos. Geralmente esses eventos relacionados à segunda volta de Cristo, ou após. São eventos que estão relacionados por quê? Porque são eventos que precedem, tá, ou sucedem a volta de Cristo. Certo? No caso da escatologia individual, por exemplo, a morte de uma pessoa, ela não está diretamente vinculada ali, esse evento não está diretamente vinculado e associado à segunda vinda de Cristo. Tá bom? Então, todos os eventos da escatologia geral, eles estão atrelados ali à segunda volta de Cristo. Pessoal, lembrando que a Bíblia, quando fala da segunda volta de Cristo, a primeira, né, a segunda volta, não, segunda vinda, né? A primeira vinda de Cristo foi quando ele se encarnou, tá? E aí, a segunda volta de Cristo é quando ele vai voltar para nos arrebatar ou para reinar durante o milênio. Tá? Então, vamos lá. Nós precisamos entender que, assim, ó, por que Deus ele nos mostra o, o, o futuro? Por que ele nos revelou estas coisas? Né? E, assim, se ele revelou estas coisas, por que ele não revelou tudo? A gente vai estudar isso mais detalhado. Isso que, Ana, os tópicos ali, você fala? A volta? Vamos sim. Tá bom? É parte fundamental da escatologia. Pode ficar tranquilo que a gente vai estudar sim. Tá? Então, olha só. Quando Deus ele nos mostra o futuro, tem um propósito em tudo que Deus faz. Deus não mostra o futuro para nós, ele não revela o futuro simplesmente por uma vaidade dele. Não, tem um propósito, né? O propósito das verdades escatológicas na palavra de Deus é nos consolar e nos dar esperança, né? Porque imagina só, se Cristo não tivesse feito a promessa de voltar para nos buscar e nós estivéssemos vivendo aqui então sem simplesmente assim saber absolutamente nada sobre o que seria após a morte, né? Seria uma coisa assim completamente sem esperança mesmo. A gente não ia é, é, ter fé naquilo que nos espera. Quando Deus nos mostra, ele traz um consolo para os nossos corações. Primeiro, ele nos consola acerca do quê? Acerca do sofrimento nessa vida, acerca de todos os problemas que nós passamos aqui, né? E ele nos dá a esperança de que um dia nós estaremos com ele e que lá, então, não vai ter nenhum tipo de dor, nenhum tipo de tristeza, nem nada. Então, quando Deus ele revela estas coisas, é realmente para nos consolar e nos dar esperança. E aí, quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, pessoal, a gente vai ver que Deus, desde o momento em que o homem ele peca, ele cai, Deus já ali, de alguma forma, já começa a revelar o futuro para o homem. Né? Em Gênesis capítulo 3, quando o Senhor está com Adão, com Eva e com a serpente, o Senhor ali faz um anúncio. Né? Ele diz para Eva e para a serpente que ia colocar uma inimizade entre as duas, e entre o fruto do ventre da Eva e o fruto da serpente. Né? Que o fruto da serpente ia picar ou ia morder o calcanhar do fruto do ventre de Eva, mas o fruto do ventre de Eva ia esmagar a cabeça da serpente, do fruto da serpente. Isso, pessoal, é o que nós chamamos de proto-evangelho. Tá bom? Ali o Senhor estava anunciando o quê? Que ele tinha um plano de salvação e que ele iria restaurar todas as coisas. Então ali Deus já começa a anunciar o quê? Um escatom,
que nós chamamos, né? Que é o quê? Que é a escatologia, que é o fim das últimas coisas. Quando o Senhor, então, faz esse anúncio ali, todas as vezes que nós vemos que ele faz as suas alianças, que ele faz a sua aliança com Moisés, a aliança com Abraão, a aliança com Davi, o Senhor sempre está fazendo ali promessas para o futuro e principalmente também promessas escatológicas, tá? Sobre a volta de Cristo, sobre um reinado eterno, né? Sobre um sacerdócio eterno. Quando ele fala de um reinado, por exemplo, quando ele fala para Moisés, ele está falando de um profeta eterno. Quando ele fala para Abraão, ali ele está falando de uma família eterna, de uma nação eterna. Quando ele fala para Davi, ele está falando ali de um rei eterno, né? Todas estas coisas, elas apontam para Cristo Jesus. Quando ele, por exemplo, fala com os profetas, ele está ali falando de um sacerdócio eterno também, né? E aí todas essas coisas apontam para Cristo, quando essas coisas se cumprirão plenamente em Cristo Jesus. Tudo isso são promessas escatológicas, tá? E aí, ó, os profetas do Antigo Testamento, eles anteviam os últimos dias sem indicarem quando exatamente ocorreriam. Isso é extremamente importante, pessoal, tá? O seu propósito não era satisfazer a curiosidade das pessoas, mas focalizar o propósito de Deus e usar as profecias como incentivo para obedecer à vontade de Deus no tempo presente. Tá? Então, olha só, todas as vezes que as pessoas colocaram data para a volta de Cristo, elas erraram. Tá? Na história, nós temos inúmeras pessoas que já colocaram data para a volta de Cristo. Todas elas erraram. Por que Cristo ainda não voltou? Por que Deus faz isso? Por que Deus não nos diz a hora? Porque, pessoal, convenhamos, aqui entre nós, né? Hoje nós somos libertos da escravidão do pecado. Hoje nós sabemos o que é ter uma liberdade em Cristo. Então hoje nós valorizamos isso. Mas se, por exemplo, se Deus fala assim, eu vou voltar agora na sexta-feira ao meio-dia. As pessoas viveriam uma vida louca, numa vida completamente depravada, numa vida completamente distorcida, como já vivem as pessoas que não servem a Cristo, até sexta-feira, 11 horas, 11h30. Quando desse 11h30, eles iam falar assim, bom, Jesus volta daqui meia hora, então agora eu me converto, né? Como se a conversão fosse um passe de mágica também, a gente sabe muito bem que não é. Então, por que Deus ele nunca fala quando que as coisas vão acontecer? Ele fala o que vai acontecer, mas ele não fala quando vai acontecer. Para que nós tenhamos o incentivo de obedecer à vontade dele hoje. A Suzana está fazendo a vitamina lá. Suzana é a trombeta? Meu Deus do céu! O que aconteceu, pelo amor de Deus? O seu microfone abriu e o seu liquidificador falou alto aqui. O pessoal está tudo apavorado, pensando que fosse a trombeta que tocou. Nossa, perdão, gente. É que agora eu sou dona de casa, vocês sabem, né? Alguns sabem. Bom, vamos lá então. Tadinha, ela saiu, não. Não precisa sair, não. Ah, voltou. Isso, não precisa sair, não, Suzana, fica tranquila. Bom, vamos lá então. Então, pessoal, nós precisamos o quê? Nós precisamos ter essas profecias como um consolo, como uma esperança para nós e como um incentivo para nós obedecermos a Deus no tempo presente. Tá bom? Nós precisamos entender isso, tá? Esses são os conceitos básicos da escatologia, tá? O básico do básico da escatologia está nisso, tá? Que Deus ele nos revela o futuro, tá? Para nós sermos consolados e termos uma esperança das coisas
que vão acontecer, e nós podemos ter a certeza de que essas coisas vão acontecer, porque o Deus que sabe todas as coisas nos revelou. O Deus que planejou estas coisas nos revelou que elas acontecerão. Tá bom? Como incentivo para nós obedecermos a sua vontade hoje e vivermos uma vida com ele, porque a gente não sabe quando que essas coisas vão acontecer. Tá? Então, o primeiro ponto que nós vamos ver, pessoal, é a escatologia pessoal ou a escatologia individual. A primeira coisa que nós precisamos aprender sobre a escatologia pessoal e individual é a morte e o estado intermediário. Tá certo? A morte é uma certeza na vida, porém não é o fim. Tá? A morte é uma transição para um modo diferente de existência. Tá certo? A gente precisa entender que tem muita gente por aí, pessoal, que crê que assim, morreu, acabou. Ah, não, eu creio que morreu, acabou. Poxa, mas não é, é muito, é muito vazio pensar assim, é muito triste pensar assim, né? Nós sabemos que a morte não é o fim, porque o Senhor assim nos revelou. Né? Então, nós cremos que o quê? Que a morte ela é o quê? Ela é uma transição para um modo diferente de existência. Tá? Primeiro aos Tessalonicenses 4,16 diz assim, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Me desculpa, pessoal, eu estou saindo de uma gripe, de vez em quando dá uma tossezinha. Então, junto com a certeza da morte, nós que estamos em Cristo Jesus, que cremos em Cristo Jesus, temos também a certeza do quê? Da ressurreição. Tá? Só que até a ressurreição acontecer, tem um, tem um estado intermediário ali. Tá? Então vamos lá. Nós temos a certeza da morte. Todos, eu não vou dizer que todos os homens morrerão, porque, por exemplo, nós temos 2 homens na Bíblia que não morreram. Né? Vamos lá, eu quero ver se vocês sabem me dizer agora, de prontidão, quais são os 2 homens na Bíblia que não experimentaram a morte? Rápido, rápido, não vale colar, não vale colar. Vamos lá. Elias, não. Moisés, não. Enoque. Aí, pessoal. Porque eles foram tomados para Deus, eles não experimentaram a morte. Né? Moisés morreu, Bruno. Né? E a morte de Moisés, assim, ela é, rapaz, um pouco triste, porque Deus fez ele subir o monte. Não, o corpo de Moisés não foi levado, o corpo de Moisés foi escondido. Tá? Deus escondeu o corpo de Moisés, mas ele não foi levado. Tá bom? Moisés, o Senhor fez Moisés subir o monte e falou assim: olha a terra, tá vendo aquela terra? É Canaã, onde o povo vai entrar, mas você não vai entrar, Moisés. E aí diz que naquele monte ali Moisés morreu. Certo? Elias subiu. Então, na verdade, o Maíne, Elias ele não subiu na carruagem de fogo. Ele subiu num redemoinho. A carruagem de fogo separou Elias de Eliseu. Certo? Estavam Elias e Eliseu. Eles foram caminhando. Certo? Chegaram no Rio Jordão. No Rio Jordão, ele bateu a capa, o rio abriu, eles passaram. Chegou lá na frente, eles estavam juntos, veio uma carruagem de fogo e pegou Elias e separou Elias de Eliseu. E aí então veio um redemoinho, pegou ele e o levou aos céus. Tá? Então, assim, esses homens não experimentaram a morte. Por exemplo, os homens que serão arrebatados, as pessoas, né, que serão arrebatadas, também não experimentarão a morte.
Quando Cristo voltar, a Bíblia diz assim, ó, os mortos ressuscitarão primeiro. Tá? Então, Jesus volta, ressuscita os mortos e aí arrebata os que estão vivos. Esses que serão arrebatados também não vão experimentar a morte. Tá? Mas, de um modo geral, pessoal, a morte é uma certeza na vida, só que ela não é o fim. A morte é uma transição. Tá? Aí, João 5,24 vai dizer para nós assim, ó, em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Por quê, pessoal? A morte, ela era uma maldição por causa do pecado. Quando Cristo, ele morre sem pecado, porque ele se entregou como sacrifício, a morte não teve o poder de aprisionar a Cristo. A gente viu isso quando a gente estudou a obra de Cristo, vocês lembram? Como a morte não pôde aprisionar a Cristo, porque ele não tinha pecado, e a morte é uma maldição do pecado, Deus o ressuscitou dos mortos. Quando Deus o ressuscita dos mortos, Cristo ali vence a morte. E agora, então, todos aqueles que estão em Cristo Jesus, a morte não é uma maldição de prisão. A morte, ela é uma transição, um modo de passagem. Tá? Porque aí, nós que estamos em Cristo, passamos da morte para a vida. Nós vamos viver com Cristo. Né? A morte também, ela é apenas uma. Ou seja, uma única vez. E não há reencarnação para nós morrermos de novo. Tá bom, pessoal? Ó, Hebreus 9:27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o quê? O juízo. Tá? Então, assim, pessoal, não tem essa de que a gente morre e aí chega no céu, a gente vai escolher como que a gente vai voltar aqui por causa da vida que a gente levou, e aí a gente fica voltando aqui até a gente evoluir e uma hora a gente não precisar mais voltar. Diga, Ana Júlia. Desculpa, eu caí, mas eu tenho uma pergunta aqui que ficou assombrando eu e a minha família. Diga. Não tem no Novo Testamento aquela parte em que Elias e Moisés estavam conversando com Jesus? Uhum. O que aconteceu naquela situação? O que houve? Ó, aqui, Lucas 9:28 até o 36. Já apareceu Elias e Moisés. Certo, o Monte da Transfiguração, quando Cristo se transfigurou em glória. E aí Pedro, Tiago e João viram. Né? E aí Cristo falou para eles que eles não poderiam falar para ninguém até que todas as coisas se cumprissem, que seria ali, no caso, a morte e a ressurreição de Cristo. Ali acontece o seguinte, ali não está falando necessariamente que Moisés não viu a morte. Né? Porque acho que ficou essa dúvida, né? A gente falou que foi Elias e Enoque, né? E que não viram a morte, né? Então, a gente tende a acreditar que quem estava ali com Cristo era Elias e Enoque. Não, era Elias e Moisés. Não, então, Tá, por quê? Porque ali é o seguinte, Moisés representa a lei e Elias representa os profetas. A lei e os profetas que apontam para Cristo. E o cumprimento das profecias do Antigo Testamento que apontam para Cristo. Entendeu? É uma simbologia. entendo. Não, eu até falei Elias e Enoque, mas o problema é que o que a gente estava discutindo aqui em casa é se isso não seria algo meio espírita. Eu sei que não é a Bíblia, né? A gente está falando de Bíblia e tal, Uhum. mas essa coisa de mortos voltarem à vida, ou pelo menos eu entendo, foi até que a gente estava falando. Beleza, todas as almas vão para Deus, certo? Certo. Mas por que entendo que seja, né, figurado, agora que você explicou, mas por que eles estavam aqui na Terra conversando e não na glória? O que aconteceu? Certo. Vamos lá. Olha só,
que coisa interessante, né? O texto diz que eles estavam na terra, o texto diz que os discípulos viram. E se Deus ali abriu o mundo espiritual, abriu a visão espiritual dos discípulos, e naquele momento em que Cristo se transfigurou e estava com Moisés e com Elias, eles não estavam, na verdade, vendo o mundo espiritual. Põe. Mas o texto não fala que eles iam preparar, eles falaram alguma coisa sobre receber Elias e Moisés? Os discípulos falaram para Cristo: o senhor quer que nós façamos tendas aqui para Elias e para Moisés e tal? E aí, qual que é o texto? Não, você está com ele aberto aí? Fala aí para mim qual que é. Eu não me recordo agora dos versículos subsequentes. Aqui, eu abri agora aqui no Google, Lucas 9, do 28 ao 36. Peraí, deixa eu abrir aqui. Eu entendo que quando a Bíblia fala, né, que nós não podemos invocar os mortos, está falando da gente, né, não de Jesus. Mas isso acaba deixando, assim, uma dúvida. Não que eu acredite que eu sou capaz de invocar os mortos, mas o que foi isso, né? Então, como eu disse, assim, ó, ali é o seguinte: o Senhor abriu os olhos espirituais dos discípulos que estavam com Cristo, para que eles vissem Cristo transfigurado, o Cristo ali transfigurado mesmo, ou seja, Cristo ali num tipo de glorificação. E ali Moisés e Elias representavam a lei e os profetas que apontavam para Cristo o cumprimento de todas as coisas. Em nenhum momento Moisés e Elias, ou mesmo Cristo enquanto transfigurado, em nenhum momento eles falaram com os discípulos. Você vê que a Bíblia diz que eles estavam com Cristo, conversando com Cristo. Mas eles não falaram com os discípulos. Os discípulos os viam, mas eles não falaram com os discípulos. Então não houve comunicação verbal entre eles. Houve uma comunicação ali, porque eles viram, mas não houve uma comunicação verbal, certo? Então, olha só o que o texto diz, ó. Pedro fala, né, mestre, bom é estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Porém, Pedro não sabia o que estava dizendo. Enquanto assim falavam, veio uma nuvem e os envolveu, e ficaram com medo ao entrar na nuvem. E dela veio uma voz que dizia: esse é o meu filho amado, o meu eleito. Escutem o que ele diz. Depois daquela voz, perceberam que Jesus estava sozinho. Né? Então, ali primeiro, assim, ó, Deus abriu os olhos espirituais deles para que eles vissem Cristo transfigurado, conversando com Moisés e Elias, que representam a lei e os profetas que apontam para Cristo o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. Em nenhum momento Elias e Moisés e o próprio Cristo, enquanto transfigurado, falou com eles. Certo? Quando Pedro dá a sugestão de fazer tenda, vem uma nuvem, os encobre, a visão passa e aí uma voz da nuvem, que ali é a voz de Deus, diz assim: ó, este é o meu filho amado, meu eleito. Então, não é ali tipo de uma sessão espírita. Ali foi uma visão do mundo espiritual. Ficou claro? Ficou sim. É que a gente ficou com medo até disso ser uma possível interpretação, né? Que a gente lida com uma galera que não é crente e tal, então tem sempre aquela coisa. Como é que a gente explica isso? Ali não foi uma sessão espírita, foi mais uma visão espiritual mesmo. Entendi. Tá bom, Diga, Suzana. obrigada. Beleza. Diga, Suzana. Ô, Anderson, aproveitando que deu essa pausa, quando você estava falando da morte, eu ouvi uma vez um estudo dizendo que a morte é uma pessoa, porque tem aquela referência de que ela será lançada no lago de fogo, né, no final dos tempos. Você concorda com esse entendimento? De que é uma pessoa, não. Ela talvez, e é muito, muito hipotético, talvez seja um espírito. Tá?
Mas assim, a gente não sabe ao certo o que é, a Bíblia não nos revela. Entendi? Uma pessoa não, eu posso até aceitar de certa maneira que a morte seja um espírito, até porque ela está no mundo espiritual. A única pessoa que está como um homem, digamos assim, no mundo espiritual é Cristo, que está no corpo glorificado, né? Mas assim, a Bíblia também não é clara nisso, né? Então, anjo da morte, eu não sei nem se a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia não fala de anjo da morte, né? Eu acho que isso é uma invenção dos homens mesmo, tá? Eu não tenho plena certeza. Fazendo uma busca rápida aqui, ó, a Bíblia não fala de anjo da morte, tá bom? Talvez isso seja uma coisa assim A Bíblia fala de anjo do Senhor. O anjo do Senhor é uma teofania. Todas as vezes que o Antigo Testamento fala o anjo do Senhor, ele está falando ali de Cristo, tá bom? É uma aparição de Cristo, é uma teofania, como nós chamamos. Agora, o anjo da morte, no Egito, na morte dos primogênitos, deixa eu ver, peraí. Êxodo que 10, 11, 12. Deixa eu ver. Se alguém achar a referência aí, pode postar, pessoal. Êxodo 12, 23. Êxodo 12, 23. Porque o Senhor passará para matar os egípcios, quando, porém, chegar o sangue na viga superior da porta em ambas as ombreiras. O Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. A minha versão está destruidor e não anjo da morte. Tá vendo como pode ser uma questão de tradução? Vamos para o original? Deixa eu abrir o meu programa aqui. Espera aí, ele demora um pouquinho para abrir. É isso mesmo, a tradução, acho que é da NHTL, né? A que fala do anjo da morte. A NTLH, a nova tradução na linguagem de hoje, Isso. deixa eu ver. Fala anjo da morte mesmo. Tá? A NAA não fala anjo da morte. Deixa eu ver a NVI o que fala. A NVI também fala destruidor. Tá? Espera aí um pouquinho só, pessoal, que eu vou abrir o meu programa aqui. É que ele é um pouquinho pesado, ele demora um pouco. Eu já falo para vocês como é que está no original. Espera aí. Vamos lá. Abriu, deixa eu pegar aqui. Êxodo 12, 23. Ó, no original, pessoal, o destruidor é a palavra shaktá, tá? Que tem na sua raiz primitiva como verbo, significa destruir, corromper, arruinar, deteriorar, tá bom? No refil, que é um grau do verbo hebraico, significa destruidor.
do particípio. Tá? Então, anjo da morte aí é uma questão de tradução mesmo. Tá bom? É o único lugar que vê e realmente é interessante, né? Porque é uma questão de tradução mesmo, tá? Eu, olhando agora... nossa, Bruno, isso aí vai dar capaz, isso aí vai dar um pano para manga, sabe por quê? Porque o anjo do tanque de Betesda, aquilo ali era uma lenda, a Bíblia não afirma que acontecia. A Bíblia está ali narrando uma lenda da época. A Bíblia diz que, na verdade, aquilo não acontecia, o anjo não movia as águas e quem entrava era curado. Entendeu? A Bíblia ali está trazendo para nós uma descrição de uma lenda da época. Ela não afirma que aquilo acontecia. Então, não é o mesmo anjo. Certo? Eu ia perguntar se é o diabo. Não, não é o diabo. Tá bom, pessoal? São essas questões, assim, da escatologia que são complicadas, assim, né? Mas aqui está falando realmente sobre o destruidor, tá? E aí eu prefiro então usar destruidor, tá bom? Acho que anjo da morte não é realmente a melhor tradução, tá? Podemos voltar? Suzana, você está com a mão ainda levantada porque você quer falar ou não? Suzana Vanusa, desculpa. Não, foi sem querer que apertei aqui. Ah, tá bom, então. Bom, vamos lá então, pessoal. Então, ó, a morte ela é uma só, tá bom? A gente não reencarna para mover novamente. E aqui, pessoal, tem uma coisa até engraçada. Eu vou contar para vocês, depois eu apago da gravação. Eu tenho um casal de tios que eles são espíritas. Quando eu fiquei paraplégico, eles vieram me visitar, eles são de outro estado. Eles vieram me visitar e eles falaram assim para mim: Anderson, isso aconteceu com você porque na outra vida você foi uma pessoa muito ruim. E aí quando você desencarnou, eles falam desencarnar, né? Eles assim, quando você desencarnou, você escolheu voltar para cá e isso acontecer com você para você pagar pelas coisas erradas que você fez na vida passada. Aí eles viraram para minha mãe e falaram assim: e Geraldo, você é mãe dele porque você estava com ele quando ele fez. Ai, meu Deus do céu. Aí hoje, de vez em quando, eu olho para minha mãe e falo assim, né? De vez em quando, assim, a gente está sozinho, pensando nas coisas, eu falo assim, tá vendo? Quem mandou você fazer coisa errada comigo na vida passada? Ai, meu Deus do céu. Senhor, perdoa, Jesus. E, bom, depois eu apago isso lá, tá, pessoal? Só para a gente descontrair um pouquinho. Mas vamos lá, então. Então, pessoal, a morte, ela é uma só. A gente só morre uma vez. Depois da morte vem o juízo, como diz o quê? A Bíblia. Tá bom? A Bíblia nos fala isso. E aí, quando a gente fala de morte, nós temos 3 tipos de morte. A morte espiritual, que é a separação entre a pessoa e Deus. A morte física é a morte do corpo físico. E a morte eterna, que é a concretização da morte espiritual. Ou seja, eternamente separados de Deus. A pessoa ficará perdida pela eternidade, presa em seu estado de pecaminosidade. Olha só, pessoal, como é sério isso, né? A morte espiritual, Efésios 2:1, e lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, tá? A morte física, no suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. Aqui, pessoal, voltando no tópico anterior, a morte espiritual. Lhes deu vida quando vocês estavam mortos nas suas transgressões e pecados. Aqui está falando do homem caído. Tá? Quando nós não nos entregamos a Cristo, quando não servimos a Cristo, quando não temos a Cristo como nosso Senhor e Salvador e nos confessamos diante dele pecadores, nós estamos mortos espiritualmente falando, porque aí nós estamos mortos o quê? Nas nossas transgressões e nos nossos pecados.
Porque quando Cristo não reina nas nossas vidas, o que reina é o nosso pecado. Espera aí, pessoal, só um minutinho. Deixa eu só... Prontinho, dei uma leve engasgada aqui. Tá? Então, quando nós não servimos a Cristo, o que reina nas nossas vidas são as nossas transgressões e os nossos pecados. Tá? Nós somos escravos. E aí nós estamos o quê? Espiritualmente mortos. A morte física é realmente a morte do corpo. Tá? E a morte eterna, Apocalipse 26. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Qual é a segunda morte? É a morte eterna. Tá? E a morte eterna o quê? É a concretização da morte espiritual. Ou seja, viver eternamente separado de Deus. Pessoal, isso é muito sério. Muito triste, né? Não tem mais perdão. Não tem mais volta. Não é? Vamos lá, então. Vamos prosseguir. Entre a morte, então, e a ressurreição, há uma coisa que a teologia chama de estado intermediário. Tá? Porque até nós só vamos entrar na Jerusalém Celestial depois que ressuscitarmos. A Jerusalém Celestial, a Nova Jerusalém, ela ainda não foi inaugurada. A Bíblia diz que todos os que ressuscitarem e os que serão arrebatados, todos esses entrarão na Jerusalém Celestial ao mesmo tempo, tá? E fora a Jerusalém Celestial, a criação como um todo será restaurada. Vocês lembram quando nós vimos a redenção? Que nós vimos a redenção da criação? Cristo, ele vai o quê? Ele vai restaurar a criação, tá? Nós vamos morar nesta terra restaurada, nós vamos morar neste mundo restaurado, mas nós teremos acesso a Jerusalém Celestial, certo? Até lá, nós estamos no quê? Em um estado intermediário, tá? Que é a condição dos homens entre a morte e a ressurreição, tá? A alma e o espírito sobrevivem à morte e continuam a viver em uma existência consciente, enquanto o corpo se decompõe. Na segunda volta de Cristo, na segunda vinda, não é volta, tá, pessoal? É vinda. Voltar é uma vez só. Na segunda vinda de Cristo, haverá a ressurreição do corpo renovado, transformado, glorificado, que será reunido à alma e ao espírito. Sustentamos, então, a imortalidade da alma e do espírito como a ressurreição do corpo. Pessoal, isso é importantíssimo, tá? Nós cremos na tricotomia, que o homem é formado por corpo, alma e espírito. A alma e o espírito são indissociáveis, tá? Como se fossem os dois lados de uma moeda, certo? E aí, então, a alma e o espírito não morrem quando a gente morre. E o corpo que se decompõe, né? Só que nós ressuscitaremos em um corpo, e aí nós seremos o quê? A nossa alma e o nosso espírito será, então, novamente unida a esse corpo, que é o que nós chamamos de um corpo glorificado, que é a glorificação. Tá certo? Enquanto nós não ressuscitamos, nós estamos em um estado de existência consciente. Tá? E isso aqui é muito importante. Por quê? Porque nós temos uma teoria que fala sobre o sono da alma. Tá? O sono da alma vai falar que entre a morte e a ressurreição, a alma e o espírito repousam em um estado inconsciente, aguardando o quê? A ressurreição. Eles sustentam que a alma e o espírito não podem viver de maneira consciente sem o corpo.
por isso só voltarão ao estado de consciência após a ressurreição do corpo. Vamos lá. Eles dizem isso baseado em quê? Na Bíblia. Tá? Vamos ver os textos que eles usam. Primeiro texto, 1 Coríntios 15, 6, que vai dizer assim, ó, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porque alguns já dormem. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. 1 Coríntios 15, 18. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Eis que vou lhes revelar um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. 1 Coríntios 15, 51. E 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 15. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda de Cristo, de modo nenhum precederemos os que dormem. Então, as pessoas usam esses textos e basicamente aí o verbo dormir, né, ou às vezes em que eles usam esse verbo para falar sobre o sono da alma, tá? Que na verdade eles estão dormindo, eles estão em um estado inconsciente, aguardando o que? A ressurreição do corpo. Tem muita gente que não crê dessa forma, eu sigo essa linha, tá? Baseado em quê? Baseado, primeiro, na parábola do rico e do Lázaro, tá? Pessoal, vocês viram que eu coloquei ali parábola entre aspas, né? Por quê? Tá? Algumas pessoas defendem que o rico e o Lázaro é uma parábola. Algumas pessoas defendem que não é uma parábola. Tá? O argumento para defender que não é uma parábola é que, por exemplo, Cristo deu nome a Lázaro. Tá? Quando você tem uma parábola, as personagens não têm nome. Quando tem nome é porque não é uma parábola, é porque é um fato. Tá bom? E aí eu coloquei ali porque isso não é consenso, então eu coloquei entre aspas e tal. Para mim, não é uma parábola. Tá? Para mim é um fato. Mas vamos lá, vamos prosseguir. A parábola do rico e Lázaro mostra um estado de consciência após a morte e antes da ressurreição do corpo. Lucas 15, 19 e 31. Certo? Acho que a gente não precisa abrir aqui, mas assim, é uma passagem muito conhecida. Então, Lázaro está com Abraão, Lázaro conversa com Abraão, o rico está no inferno, o rico também fala com Abraão. Né? Então, diante disso, a gente vê que eles ali, eles não estão o quê? Eles não estão dormindo. Eles estão em atividade. Eles têm uma consciência. Né? Eles não estão inconscientes ali. Eles estão em um estado de consciência. Tá? As palavras de Jesus ao ladrão da cruz mostram que ele não dormiria, mas estaria no paraíso. Lucas 23, 43. Né? Hoje mesmo te digo que tu estarás comigo no paraíso. No paraíso aqui, pessoal, não é um lugar de dormir. Quando a Bíblia fala de lugar de descanso, está falando que é um lugar de delícias. Tá bom? Mas isso não quer dizer que é um estado inconsciente, não, é um estado consciente. Olha só, portanto, dormir deve ser interpretado como um eufemismo, uma figura de linguagem, certo? Dormir, os que dormem, é uma figura de linguagem para falar sobre esse estado intermediário, mas não quer dizer que é um estado inconsciente, não, é um estado consciente, tá? Por quê? Porque os salvos em Cristo são recebidos no paraíso, que não é a Nova Jerusalém, nem a criação restaurada. Tá?
os perdidos são recebidos em lugar de tormento. Entre a morte e a ressurreição, há um estado intermediário em que crentes e incrédulos experimentam, respectivamente, a presença e a ausência de Deus. Certo? Então, quando a gente morre, antes mesmo da ressurreição, nós já experimentamos ali a presença de Deus ou a ausência de Deus, tá? E tudo isso, pessoal, é o quê? É um, é um estado consciente, tá? Não é inconsciente. Bom, vamos lá, ó. Ressurreição e glorificação. Vamos partir, porque nós vimos a morte, aí tem esse estado intermediário até a ressurreição, e agora a ressurreição e a glorificação, tá? Quando Cristo nos remiu, ele não remiu somente a nossa alma e o nosso espírito, mas também o nosso corpo. Tá? É que esse corpo, quando Cristo ele nos remiu, ele nos deu uma nova natureza espiritual. Certo? Essa nova natureza espiritual é o que Paulo fala, a briga entre o espírito e a carne. Certo? Só que esse corpo aqui, ele ainda está maculado pelo pecado, porque nós nascemos em pecado. Então esse corpo, ele precisa ter, ele precisa ser transformado. Cristo também remiu o nosso corpo, mas esse corpo só vai ser transformado quando nós ressuscitarmos em um corpo que? Em um corpo glorificado. Tá? O nosso corpo, ele ficará livre dos efeitos da queda e levado ao estado de perfeição. Romanos 8, 23. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Esperando o quê? Esperando que este corpo será o quê? Que esse corpo será ressuscitado e será o quê? Transformado em um corpo que glorificado, é a glorificação. Que a gente fala, nós seremos glorificados com Cristo. Né? Ressuscitaremos em um corpo glorificado com Ele. A glorificação é o passo final da redenção, que acontecerá quando Cristo voltar e ressuscitar e transformar dentre os mortos os corpos de todos os crentes em todas as épocas e localidades em um corpo glorificado, assim como o dele. Tá? O nosso corpo glorificado, ele será semelhante ao quê? Ao corpo glorificado que Cristo tem hoje. Por isso que a Bíblia diz que ele é o primogênito de todas as coisas. Ele não é só o primogênito de Deus, ele é o primogênito de todas as coisas. Porque ele foi o primeiro a ressuscitar em um corpo glorificado. E assim nós seremos semelhantes a ele, ou teremos um corpo semelhante ao corpo glorificado que ele tem. Para finalizarmos, pessoal, nós vamos ver 1 Coríntios 15, 12 a 58, que fala bastante para nós sobre essa escatologia individual. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui e abrir. Abra sua Bíblia aí, se você não estiver com ela ainda. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler do 12 ao 58, tá? Nós vamos até o 58, até o final. Ele começa falando sobre a ressurreição. Então ele diz assim, ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição. Vamos lá, voltar. Li errado. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Aqui Paulo está fazendo o quê? Aqui Paulo está defendendo a ressurreição de Cristo. Certo?
Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Ou seja, nós estamos testemunhando. Se Cristo realmente não ressuscitou, nós somos o quê? Falsas testemunhas. Mas, se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Então ele diz assim, ó, se não há realmente ressurreição, então Cristo não ressuscitou. Aí o 16 diz assim, ó, pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens mais indignos de compaixão. Ó, se Cristo, é como se Paulo estivesse dizendo assim, se Cristo não ressuscitou, a gente está fazendo o que aqui? Testemunhando, pregando o evangelho. Se Cristo não ressuscitou, nós não temos esperança futura. Se Cristo não ressuscitou, aqueles que dormem nele, aqueles que já morreram e estão nele, estão, na verdade, perdidos. Não tem ressurreição. Certo? Então, aqui, Paulo está o quê? Paulo está defendendo a ressurreição de Cristo. Aí ele continua assim, ó, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Aí ele afirma, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Ou seja, o primeiro que ressuscitou. Visto que a morte veio por um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Todos têm aqueles que estão nele. Mas cada um por sua vez. Cristo primeiro. Depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. Pois é necessário que ele reine, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Aqui, pessoal, Cristo reinará durante o milênio. Nós reinaremos com ele. Tá? Já estaremos ressuscitados em um corpo glorificado e reinaremos com Cristo. No final dos 1000 anos, a Bíblia diz que Cristo vai pegar o inferno, o falso profeta, o anticristo, o diabo, e vai jogar todos no lago de fogo e enxofre. Ali será a consumação de todas as coisas. Certo? É disso que Paulo está falando aqui. O último inimigo é a morte, quando tudo, então, vai ser realmente destruído. Tudo que é mal. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos, unidade em Deus. Tá? Unidos a Cristo e Cristo em Deus, então Deus em nós e nós em Cristo. Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Também nós, porque estamos nos expondo a perigos o tempo todo. Todos os dias enfrento a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, o que foi que eu ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ou seja, Paulo está falando assim, ó, se os mortos em Cristo não ressuscitam, se não há ressurreição, então vamos viver de qualquer jeito. Não tem esperança, não tem consolo para a gente. Né? 33. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Aqui Paulo está falando daqueles que dizem que não há ressurreição. Então, se não há ressurreição, vamos viver o quê? Dissolutamente. Tá? As más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, verso 34. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar. Pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Agora, 35. Ele começa a falar aqui do corpo da ressurreição. Ó. Mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos?
Com que espécie de corpo virão? Insensato. O que você semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente dá o seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outras, os peixes outra. Há corpos celestes e há também corpos terrestres. Mas o esplendor dos corpos celestes é um, e o dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, o outro da lua, o outro das estrelas, e as estrelas diferem em esplendor uma das outras. Aqui Paulo está começando a falar de uma diferença, pessoal, para dizer que o nosso corpo não será, por exemplo, como nós ressuscitaremos, mas nós não seremos, por exemplo, como os anjos, tá? Ou como as criaturas celestes. Tá? Aqui Paulo está preparando, aqui ele está introduzindo um pensamento. Ele está dizendo assim, ó, a gente vai colher o que a gente está plantando. E aquilo que a gente vai colher, que é o corpo novo, que Deus vai nos dar, não é igual aos que já existem lá. Tá? Assim, ó, será com, verso 42, assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. Este corpo perecível, aqui, porque eu estou semeando no espírito, ele vai ressuscitar em um corpo que é imperecível, tá? É semeado em desonra e ressuscita em glória. Tá? É semeado em fraqueza, semeado em desonra, por quê? Porque esse corpo é desonroso, mas ele vai ressuscitar em glória. É semeado em fraqueza. Fraqueza por quê? Porque esse corpo é fraco, mas vai ressuscitar em quê? Em poder. É semeado um corpo natural, mas vai ressuscitar num corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual, assim está escrito. O primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. O último Adão aqui é Cristo. Tá, pessoal? Verso 46. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era pó da terra. O segundo, dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são do céu, ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos a imagem do homem celestial. Ou seja, pessoal, um corpo glorificado semelhante ao corpo de Cristo. Irmãos, verso 50. Eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Por quê? Porque aqui Paulo está dizendo assim, ó, nem todos vão morrer, né? Nem todos estarão nesse estado intermediário, alguns serão arrebatados. Ó. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aqui nós quem? Aqueles que estiverem vivos na segunda vinda de Cristo. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. A morte foi destruída pela vitória. Por quê? Porque não haverá mais morte. Nós ressuscitaremos em corpo glorificado. 55. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. O consolo, a esperança de nós estarmos firmes em Cristo, trabalhando para o Senhor, que um dia ressuscitaremos com Cristo em um corpo glorificado. Pessoal, olha que capítulo absurdo da Bíblia Sagrada. Então,
que é que nós vimos na escatologia individual? Nós vimos a morte, nós vimos o estado intermediário, nós vimos a ressurreição, e nós vimos a glorificação. Tá? Essas são as últimas coisas para nós. Ou seja, como indivíduos. Isso vai acontecer conosco em a morte em épocas diferentes e tal. A ressurreição e a glorificação todos juntos, mas a morte em épocas diferentes. Tá certo? Então, pessoal, essa foi o quê? Essa foi a escatologia individual, aquilo que acontece conosco individualmente. Tá? Cada um vai receber um corpo glorificado, cada um vai ressuscitar e tal. Agora, a partir de semana que vem, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver a escatologia cósmica, ou a geral, que é aquilo, então, que vai acontecer, então, não somente conosco, mas com a criação como um todo, que está diretamente vinculada à volta de Cristo. Diga, Bruno. Paz, pastor, dá para ouvir? Você comentou da morte individual, que tem aquele período de transição, né? O período de estado intermediário. Eu vi uma vez, se eu não me engano, foi no Belém, lá no Templo Antigo, um pastor que ele pregou e ele comentou que quando a gente morre, a gente vai para o seio de Abraão, e quem não crê em Jesus, não aceitou a Cristo, vai para o Hades. Tem a ver essa parte? Tem fundamento bíblico? Existe isso? Tem, existe. E isso, assim, é um pouco confuso, por isso que eu não trouxe para vocês. Por quê? Porque seio de Abraão é sinônimo de paraíso. Tá? Então, assim, seio de Abraão é sinônimo de paraíso. Que a Bíblia às vezes chama de lugar de descanso. São sinônimos do mesmo lugar, que é o paraíso, que é onde as pessoas que morrem em Cristo estão hoje, nesse estado intermediário esperando a ressurreição. Tá? Hades é a palavra grega do Novo Testamento para lugar de tormento. No Antigo Testamento, a palavra usada é Sheol, tá bom? Que é esse lugar onde aqueles que morrem, que morrem fora de Cristo já estão em um tormento, ou seja, já estão separados de Cristo, tá bom? É isso, é básico. Tá? Eu só não trouxe para vocês para não trazer mais nomenclaturas e aí confundir um pouco mais e tal, isso aqui. Tanto que, assim, as versões da Bíblia hoje, as atuais, elas nem trazem mais essas palavras. Tá? Hades e Sheol é muito difícil encontrar, mas nas Bíblias mais antigas ou uma versão específica, tá? Elas trazem lugar de tormento. Tá bom? Ô, Ficou pastor, claro? ficou. Eu li um livro uma vez, eu não lembro o nome, mas ele falava que, com relação a essa parte do lugar de tormenta, no caso, que lá existia vários tipos de categoria. Então, por exemplo, tinha no lugar de tormenta, tinha, por exemplo, os falsos profetas, que eles sofriam a mais do que, por exemplo, o pessoal que era incrédulo. Tinha, tipo, como se fosse classificado em categorias de sofrimento lá. Não sei se isso tem um fundamento bíblico, se realmente vai acontecer, mas era o que constava no livro. Não, não tem, Bruno, não tem. Realmente a gente tem livros que falam sobre isso. Geralmente o livro que fala sobre isso é assim, ó, Divina Revelação do Inferno, a pessoa que foi arrebatada e viu o inferno, e aí o inferno era em formato de corpo de homem, quando as pessoas caíam, entravam pela boca do homem, sabe? Cara, essas coisas assim que tipo isso, sabe? Tipo Irmã Nadir, assim, nessa pegada, assim, ó. Pessoal, fica com a Bíblia, tá? A Bíblia não fala. Lembra quando nós começamos a estudar a revelação, que eu falei para vocês assim, pessoal, na teologia a gente tem uma regra. O que a Bíblia não fala, a gente se cala. Tá? Então, assim, ó, segue a Bíblia. A Bíblia não fala isso, não dá para a gente acreditar. Não dá para a gente sair por aí ensinando isso. Tá bom? Porque não tem base. Tá? Uma vez, poxa vida, uma vez eu vi, cara, foi uma coisa engraçada, uma coisa assim, pesada, mas meio engraçada. A pessoa falando, né, eu já fui no inferno não sei quantas vezes, aí alguém virou e falou assim, ó, toma cuidado para não se acostumar, hein? Né? Pois é, já foi lá tantas vezes já, toma cuidado para não se acostumar.
Daqui a pouco vai chegar lá e falar assim, eu já conheço tudo aqui. Né? Toma cuidado. Pessoal, eu vou ser sincero para vocês, tá? Isso é o que eu penso. Pessoal, eu não quero saber nada do inferno. Eu não vou para lá, eu quero saber do céu. Me fala como que é o céu. Porque é para lá que eu quero ir. Não me interessa nem um pouco. O simples fato de saber que no inferno é uma separação eterna de Deus já me dá arrepios. Não quero nem saber se tem fogo, se tem tridente espetando, tal. Misericórdia, Maine. Então, assim, pessoal, o fato de saber que lá é uma separação eterna de Deus já me dá arrepios. Tá? E outra coisa que nós precisamos entender, o inferno não é o reino de Satanás. Tem pessoas que dizem assim, eu vou para o inferno, mas lá Satanás vai reinar, como eu sirvo ele aqui, eu vou reinar com ele. Estão muito enganados. O inferno é um lugar de tormento, inclusive para o diabo e para os seus. Tá? Então, assim, é terrível. Basta não saber isso. Certo? Certo, Bruno? Certo. Ô, pastor, você vai comentar na semana que vem com relação à parte da Nova Jerusalém, do milênio, essas partes? A gente vai chegar lá, pode ficar tranquilo. Que eu tenho um monte de dúvidas. Pode ficar tranquilo. Vai anotando tudo aí, tá? Se quiser, se sentir no coração, me manda antes, que eu já venho para aula preparado. Deixa eu vou te mandar Tá depois privado. Isso, e aí pode ficar tranquilo que a gente vai falar assim, tá? Diga, Ana Júlia. Eu vim perguntar do inferno. Misericórdia, vamos lá. Então, só eu adiantando. Eu não conheço, eu nunca fui para lá, tá? Adiantando, eu estudei no colégio adventista e o professor deu essa aula que você acabou de dar pra gente. Nem um pouco, né? Nem um pouco imparcial. Enfim, lá eles falavam, a gente inclusive discutiu, né? Porque eles não acreditam no inferno. Aí o pastor, que é o professor, nossa, a gente chama ele de pastor porque mandam a gente chamar de pastor. Aí o pastor, ele falou assim que lá porque você falou que tudo, a besta, o diabo vão ser jogados no inferno, certo? No lago de fogo e enxofre. Isso. O inferno, a besta, o falso profeta, o anticristo, o diabo. Esta galera, né? A trupe toda. Aí o que ele falava? Que a quantidade de tempo que você vai queimar é proporcional à sua maldade. Então Hitler ia queimar assim, tss, enquanto uma pessoa boa ia queimar. Tss. Só que aí a gente falava, não, mas é eterno. Aí ele falava, não é eterno porque, né, vai dar fim e tal. E a gente ficava nessa. O que é, né, pra gente? Segunda, o que a gente está estudando aqui. Então, a Bíblia fala que eles serão jogados num lago de fogo e enxofre e deixarão de existir. É isso que ele fala, que acaba de existir. Então, não vão queimar eternamente? Então, há controvérsias, sabe? Tem uma linha que diz que viverão eternamente em tormento e tem uma linha que diz que eles serão destruídos. A gente vai ver isso também quando a gente chegar lá, tá? Porque isso é lá no final. Porque, assim, tem os 1000 anos em que Cristo reina, a gente reina com ele, certo? Durante o milênio, nós já estaremos no corpo glorificado. Nós reinaremos com Cristo aqui, nesta terra, do jeito que ela é. No final do milênio, então Cristo vai jogar todas essas coisas no lago de fogo e enxofre, aí ele vai restaurar a criação, e aí diz que a Jerusalém celestial descerá do céu. Ela descerá do céu, mas ela não ficará na terra. Quando diz que ela descerá, é uma linguagem figurada para dizer que nós teremos acesso à Nova Jerusalém e à terra, e ao céu, tá? Nós teremos acesso assim. Eu estou aqui e falo assim, vou dar um rolê ali na Nova Jerusalém. Uf, vou para lá. Agora eu vou dar um pulinho lá no céu. Uf, eu vou para lá. Tá? Porque nós estaremos num corpo glorificado, que é um corpo espiritual. Tá? Ele é um corpo, mas ele é um corpo
pessoal, é complicado falar porque a gente não sabe como é, né? Mas é assim, ao mesmo tempo que é um corpo material, ele é um corpo espiritual. Tá? É difícil falar, a gente não sabe o que é. Entendi. Mas a gente vai ver isso lá no final também. Nossa, eu tinha mais um ponto nessa parte. Eu esqueci, eu vou perguntar outra coisa. E aquela parte que fala que aquela teoria também que eles acreditam de que você meio que dorme no pó da terra, não é alguma coisa assim? Que você. É esse sono da alma, né? Então, eles acreditam que não se. Ah, lembrei. Não se pode, mas não é isso. Eu vou terminar a pergunta. É que não se pode cremar porque você tem que virar pó da terra. Eu nunca entendi direito, porque quem crema vira pó da terra de qualquer forma. Mas é que eles acreditam que acho que você dorme na terra, não é isso? Então, é controverso, né? Realmente tem pessoas que dizem assim, você não pode cremar, porque quando você crema, você destrói, e aí não tem o que ser o que ressuscitar. Vocês já viram um corpo enterrado? É pó igual. Não sobra nada. É lógico, pessoal, depende do tempo que está ali enterrado, né? Mas assim, por exemplo, uma pessoa que foi enterrada há 150 anos, não tem nada lá. Não. Né? Então essa Não faz isso. Desculpa, Ana. tudo O Bruno postou aqui, né? Não faz sentido por causa daquele versículo que o mar vai devolver os seus mortos, o fogo e a terra, exatamente. entendi. Tá. Entendeu? Então, a outra pergunta que eu tinha esquecido, talvez ela adiante a próxima aula. Ela seja para a próxima aula. Se adiantar, eu respondo ou não, tá bom? Tá. É essa questão do milênio. Porque o que eles falavam? Eles citavam aquele versículo lá, quem conta não sei o que e tal, que parece que é para você contar. Sei lá, eu tinha 15 anos, eu tenho 22 hoje. E aí eles falavam isso, e ele falava o quê? Que esse tempo do milênio era o tempo em que a Igreja Católica reinou sobre a terra. Então era o tempo em que eles reinavam. Aí eles citavam Daniel, os chifres, as tribos dos vikings, que os anglo-saxões sumiram. Então um dos chifres iam sumir. Eles estavam tudo isso e diziam que esse era o tempo do milênio em que a Igreja reinou. Eu sei que tem um maluco que fez conta lá, dizendo que Cristo ia voltar em tal data, todo mundo vendeu tudo, matou criança, e não voltou, e aí eles falam que é o templo que ia ser restaurado no céu, porque tudo que acontece na terra acontece no céu, e não sei o quê. Mas essa parte em especial parecia fazer muito sentido, dessa parte dos milênios serem esse tempo da Igreja Católica. Então, o milênio é outra dessas coisas complicadas. Por exemplo, os presbiterianos dizem que nós já estamos vivendo o milênio. Nós dizemos que, para eles, o milênio ele não é literal, certo? Milênio não quer dizer 1000 anos. Para nós, na Assembleia de Deus, milênio quer dizer 1000 anos e será um período que será instaurado por Cristo após a tribulação, certo? Em que ele vai reinar nesta terra. Então, assim, você tem muitas teorias sobre o milênio. Essa pode ser uma delas, tá? A gente vai falar sobre as teorias do milênio também, podem ficar tranquilos. Tá bom? E, tem tanta interpretação, pessoal, e tem cada barbaridade que vocês veem por aí que só o sangue de Jesus só. Os adventistas, em especial, vocês sabem que a gente não considera eles como religião, né? A igreja adventista ela é considerada seita. Ela tem pensamentos assim, muito pesados, que são pensamentos de seita. Eu entendo. O pastor falava que se a gente não guardasse o sábado, a gente tinha a marca da besta. Falava isso pro a gente ficava discutindo. Eles têm uma interpretação muito individual da Bíblia, isso é muito complicado.
Exatamente, Bruno, igual a CCB, igual a Testemunha de Jeová. A CCB ainda tem, a Congregação Cristã do Brasil ainda tem alguns teólogos que não a consideram como seita. A maioria já considera. Tá? Eles têm alguns pensamentos bem fechados, assim, pensamentos de seita mesmo. Tá bom? Certo, Ana Júlia? Então, assim, a gente vai falar também sobre isso, lá na frente. E vai falar sobre essa parte do tabernáculo? Que o tabernáculo, eles diziam que tem um tabernáculo no céu, em que eles estão julgando todos os pecados, e quando terminar, aí... Eles não acreditam na segunda vinda, então eu não entendo o que vai acontecer depois. Então, essa aí é uma doutrina particular deles. Não Tá. tem nada dizendo sobre isso. Não. Eles usavam o bode do Antigo Testamento, sabe o bode que é soltado pro deserto? Eles diziam que acho que era o tempo que o diabo ia reinar sobre a terra, alguma coisa assim. Então, eles têm uma interpretação muito particular, que é muito deles. Eles se baseiam muito nos livros da Ellen G. White, que tem umas heresias, assim, bravas. Eu fui obrigada a ler esses livros. Misericórdia, queima. Você tem aí, queima, tá? Tenho um. Misericórdia, tá bom? Eu não sei se a gente vai entrar nesses pormenores, assim, tá bom? Porque aí a gente vai perder muito tempo, aí a gente vai ter que... Porque aí talvez seria mais um estudo sobre seitas e heresias, tá bom? Entendi. Então, assim, talvez eu traga as correntes que são mais aceitas pela teologia, são mais plausíveis. Entendi. Porque essa aí difere muito, ela está muito, muito, muito longe. Muito longe. Muito longe. Tá. Tá certo? Eu vou ver se eu reúno alguma coisa aqui. É porque eu não anotava nada, né? Eu ficava discutindo lá com o pessoal. Mas essa parte do bode, essa que eu nunca entendi direito, que ele parece que solta o bode. Eu vou ver se eu acho. Tá, isso aí provavelmente a gente vai ver quando a gente entrar na imersão de Hebreus, que aí a gente vai ver o sacrifício. Tá bom? Tá que bom. aí a gente vai voltar lá no Antigo Testamento, ver todo o contexto e tal. Tá certo? Tá bom. Obrigada. Beleza. Ale, eu vou falar sobre as almas debaixo do altar lá na frente também. Tá certo? Uma questão que a gente vai falar lá na frente, que são ali a questão dos mártires e tal, a gente vai falar lá na frente. Diga, Suzana. Anderson, essa visão que alguns têm de que o inferno é o reino de Satanás, talvez venha de alguns filmes, né, que retratam isso. Aí eu refleti, será que esse Hades, do estado intermediário que não creram em Jesus, não salvos estão, possa ser mais ou menos assim, que o diabo esteja lá atormentando eles até o diabo ser julgado? Então, vamos lá. Quando a Bíblia, o Novo Testamento, traz a palavra Hades, ali é lugar de tormento. Certo? No contexto bíblico, é sempre lugar de tormento. O Hades, como o reino de Satanás, ele vem por causa da mitologia grega. Porque Hades é o deus do submundo, que é o inferno. Então lá é o reino dele, vem daí essa ideia. Pode falar, Suzana. Ah, tá, entendi. Não, eu levantei a mão de novo porque eu tenho outra dúvida. Entendi. No caso, quando nós estivermos com esse corpo glorificado, não haverá mais lembranças das coisas passadas. Por exemplo, a gente vai lembrar da nossa família, de repente perceber que eles, se algum, né, não estiver lá, em nome de Jesus, que isso não aconteça. Mas a Bíblia nos dá algum respaldo ou a gente não pode concluir nada a respeito? A Bíblia diz que quando entrarmos na Jerusalém Celestial com Cristo, ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E aí lá não haverá lembrança das coisas passadas, das coisas tristes, das coisas passadas. Essa é uma questão bem controversa, bem discutível também, tá? A gente pode começar pensando assim: se a Bíblia fala que lá não haverá lembrança ruim, não haverá tristeza, não haverá choro, não haverá nada, se quando chegarmos lá e não virmos, por exemplo, pessoas que nós amamos tanto, isso vai fazer com que a gente chore, isso vai fazer com que nós nos entristeçamos, mas a Bíblia fala que lá não vai ter tristeza nem choro.
Então, talvez o Senhor apagará da nossa memória, talvez não nos lembraremos, ou talvez nós lembraremos, mas teremos um sentimento diferente. Isso é meio complicado. A gente só vai saber realmente quando a gente chegar lá. Mas assim, o fato mesmo é que nós não teremos tristeza, nem choro. Então, Bruno, então, você vê como a gente fica no campo da axiologia, do achismo, porque a Bíblia ela não é categórica em afirmar isso, ela só diz para a gente assim que não vai ter choro, não vai ter tristeza, não vai ter nada disso, né? Mas a Bíblia diz que nós reconheceremos uns aos outros, porque diz assim, ó, que nós estaremos sentados na mesa com Abraão, Isaac e Jacó, com Moisés, com os profetas. Ora, se nós vamos chegar na mesa e reconhecer Abraão, Moisés e tal, nós vamos reconhecer uns aos outros. Certo? Então, o reconhecimento de uns aos outros terá. Agora, como que vai ser daí para frente? Puxa, pessoal, não dá para cravar. Puxa, Bruno, essa é outra questão complicada, né? No céu, não. No céu, não. Talvez na terra restaurada, quem sabe, né? Para sua irmã, o dela vai, pergunta para ela se ele aceitou Cristo como Senhor e Salvador. Ela fez o apelo para ele, ele aceitou Cristo, se reconheceu como pecador, aí vai para o céu. Porque essa é a condição de ir para o céu, pessoal. Vai para o céu quem se reconhece como pecador e confessa Cristo como Senhor e Salvador. Se o animal não tem consciência do seu pecado, né, e ele não tem essa consciência de aceitar Cristo como Senhor e Salvador, ele não vai para o céu. E é exatamente isso. O animal não tem alma. A Bíblia diz que a vida do animal está no sangue. Esvaindo-se o sangue dele para a terra, a vida dele vai para a terra. Tá certo? Talvez na criação restaurada tenhamos animais, mas também a Bíblia não fala. Certo? Vocês estão vendo, pessoal, como que escatologia é complicada? E a gente viu só individual ainda, a gente não viu nem a geral, hein? Certo? 10h15, pô. Olha só que maravilha. Mas gostoso falar sobre essas coisas, né? Alguém tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver. Pois é, você viu só, o negócio foi tão forte, teve até uma simulação aí da volta de Cristo. Quase que eu levantei da cadeira aqui. Terra. Misericórdia. Ai, gente, eu nem conto pra vocês que não era nem liquidificador, era aspirador. Ah, meu Deus do céu, parecia um liquidificador. Foi eu que falei. Mas é assim mesmo, tá bom. Pessoal, vamos encerrar então por hoje. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, manda lá no meu privado, tá? Como eu falei para vocês, não sei tudo, mas a gente aprende junto. Tá bom? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te glorificar, te adorar e te exaltar. Bendizer o teu santo nome, Pai, por este estudo, por esta presença aqui, Senhor, que o Senhor nos deu nesta noite de estar conosco aqui, papai. Nós queremos te pedir agora que o Senhor nos dê o descanso, Senhor, o sono dos justos, para que nós possamos dormir, Senhor Deus, e descansar em Ti, tendo a consolação e a esperança, Pai, de que um dia nós estaremos contigo em um corpo glorificado, para lá eternamente vivermos, Senhor Deus, sem nenhuma tristeza, Pai, sem os efeitos do pecado, papai, eternamente, Senhor Deus, diante de Ti, Senhor. Nós te agradecemos pelo dom maior que o Senhor nos deu, que foi o dom da salvação, Pai. Agora, Senhor Deus, nos dá ainda uma semana de vitória na Tua presença, Pai, e faz tudo, em tudo, o Teu nome sempre engrandecido e exaltado. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Boa noite, um beijo no coração de vocês. Até mais. Deus abençoe. Tchau, gente. Pai, Senhor. Vai, gente, Tá, paz. Senhor. Boa Boa noite. noite.